Bom, agora que nós já aprendemos fatos geométricos sobre as cônicas, nós vamos hoje dar conta equações de segundo grau. A ideia, bom, pelo que nós vimos, nós temos uma elipse. Se nós, vamos dizer, em coordenadas adequadas, se nós colocarmos um sistema de coordenadas da melhor maneira, elipse nos dá uma equação do tipo x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a hipérbole dá uma coisa do tipo x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1 e parábola nos dá uma coisa do tipo y igual a 1 sobre, não me lembro se era 4a ou 4a2, quem se lembra? 4a. O A sendo positivo. Na vibe dos outros dois, acho que é 4 a 2. Bom, faz mal, o A sendo positivo, qualquer coisa, o raiz de A faz às vezes já. É importante que aqui, né, isso aqui sempre assim, né, no caso da elipse, você tem o eixo maior no eixo do x, o eixo menor no eixo dos y, e você tem coisa assim. No caso da hipérbole, você tem também o centro. Aqui um ramo para cá, outro ramo para lá, os eixos de simetria também, os eixos de coordenadas. No caso da parábola, você tem um foco aqui, a diretriz aqui, aí o vértice da parábola está na origem. É claro que se a gente tiver um sistema de coordenadas e aparecer uma elipse assim, num outro sistema de coordenadas ela vai ter uma equação desse tipo, mas nesse daqui vai ser diferente. Mesma coisa a hipérbole, a parábola. Então, a primeira observação é que sempre elipses, hipérboles e parábolas vão ter equações do segundo grau. E, na verdade, a gente pode até esquecer um pouco elipses, parábolas e hipérboles e pensar só o seguinte: imagina que você tem um conjunto definido por uma equação do segundo grau num certo sistema de coordenadas. Você pega outro sistema de coordenadas e, como a mudança de coordenadas, né, escreve a nova coordenada em função da anterior, ou a anterior em função da nova, são dadas por coisas do primeiro grau, alguma coisa do tipo ax mais by mais c, é mais ou menos claro que, fazendo a mudança de coordenadas, você vai ter uma nova equação do segundo grau no novo sistema. Então, em princípio, assim, a gente deve pensar que se colocar assim, vamos imaginar a seguinte coisa, que num certo sistema de coordenadas, vamos dizer assim, você tem aqui uma certa origem, inclusive, embora para nós vá ser muito importante que a base seja ortonormal, por que a base ortonormal é importante para nós aqui? Porque nós usamos o fato de que a distância entre dois pontos, nós calculamos a distância entre dois pontos usando, digamos aqui, x1, x2, y1, y2, então usamos o fato de que esse triângulo é retângulo, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, e usamos isso para definir, para extrair as equações das cônicas, porque essas equações partem de definições que envolvem a distância.
Se eu tivesse um sistema de coordenadas assim, é claro que a dedução seria muito mais complicada. Eu não poderia sair dizendo que as equações eram desse tipo. Mas eu acho que a gente pode pensar, no caso da mudança de coordenadas, a gente pode esquecer, pode fazer uma coisa geral. Imagina que você tem uma origem aqui, tem um sistema de coordenadas aqui, assim, sei lá, de base. Eu vou usar as letras E1 e E2. E aí você tem aqui um outro sistema de coordenadas, uma outra origem, e aí tem aqui outros vetores, ε1, ε2. E aí, imagina que num deles, sei lá, digamos, nesse daqui, você tem assim, um certo conjunto C, e esse conjunto C nem estou dizendo que ele é uma curva, que ele é uma cônica, que ele é nada, mas C é igual ao conjunto dos pares XY, tais que AX2 mais BXY mais CY2 mais BX mais Y mais F igual a zero. Isso aqui entendido da seguinte maneira, né? Isso aqui é igual o XY aqui, leia-se XY, leia-se XY nesse sistema de coordenadas. Então, não vou escrever. Agora, como é que essa curva C? Então, talvez entendendo o seguinte, né, que X aqui, quer dizer, se você pegar o ponto aqui, as coordenadas dizem respeito a esse vetor. Quer dizer que isso aqui significa que OP, o vetor OP, é igual a X é 1 mais Y é 2. Agora, imagina que eu queira aqui, coordenadas, digamos, U e V, então aqui eu vou ter o vetor O barra P. O barra P vai ser igual a U ε1 mais V ε2. Então, meu problema é o seguinte, eu tenho a equação, então eu sei que os pontos P que me interessam, as coordenadas deles nesse sistema aqui satisfazem essa equação. Eu quero extrair as coordenadas, uma relação entre as coordenadas U e V nesse sistema. Então, se a gente pensar um pouco, a gente pode errar assim, tentando, vamos dizer, extrair as coordenadas. Como é que eu calculo x e y em função de UV ou U e V em função de x e y? Qual das duas a gente vai fazer? É simples, a gente tem que pegar alguma coisa que a gente substitua aqui. Então eu preciso escrever x e y em função de U e V, porque se eu tiver x e y em função de U e V, eu substituo aqui e eu vou ter uma equação em U e V. Se fosse o contrário, se eu tivesse a equação em U e V e quisesse a equação em x e y, eu expressaria U e V em função de x e y, substituiria aqui e obteria a equação. Nessa equação aqui, eu vou ainda fazer uma hipótese importante aqui, que é a seguinte: vamos supor que essa equação é do segundo grau mesmo. Quer dizer, não vamos admitir que A, B e C sejam simultaneamente nulos. Então, a gente pode dizer que A2 mais B2 mais C2 é diferente de zero. Então, bom,
Então vamos escrever x e y em função de u e v. Para escrever x e y em função de u e v, bom, isso aqui é a mesma coisa, né, que dizer aqui eu posso também escrever, dependendo de como eu queira, eu posso escrever OP, se eu tiver nesse sistema de coordenadas, também posso usar esse vetor aqui. Ou esse aqui. Bom, então eu tenho que tirar, digamos que eu conheça as coordenadas u e v e eu queira as coordenadas x e y. Então eu vou ter que escrever o epsilon 1 em função de E1 e E2 e o epsilon 2 em função de E1 e E2. Vou tentar fazer assim. Digamos que epsilon 1, é claro aqui, se eu estou supondo que são sistemas de coordenadas, é claro que são epsilon 1 e epsilon 2 são LI e E1 e E2 são LI também. Então eu posso escrever com certeza epsilon 1 igual a, sei lá, A1 é 1 mais A21 é 2. E o epsilon 2 igual a A12 é 1 mais A22 é 2. Então, bom, eu posso substituir isso aqui, fica quase bom. Só que eu preciso escrever, eu quero escrever o vetor OP. Como é que é OP? Bom, OP vai ser O barra mais O barra P. Então aqui eu posso também escrever assim, OP igual a O barra mais O barra P. Bom, O barra P eu sei escrever aqui assim, O barra, bom, O barra é um vetor que eu também posso escrever em termos de E1 e E2. É isso que eu preciso mesmo. Então, O barra P vai estar escrito assim. Bom, esse aqui resolve. Bom, então, isso aqui, vamos escrever assim, isso aqui é igual a U, A1 é 1 mais A21 é 2. Eu estou fazendo deliberadamente sem matrizes, embora as matrizes estejam embutidas aqui, né? Mais V, A12 é 1 mais A22 é 2. Então eu tenho, bom, isso aqui posso escrever em termos de E1 e E2, eu escrevo A11U mais A12 V é 1 mais A21 mais A22 V é 2. Peraí. Esse aqui eu vou igual aqui, né? Confundir. Assim, né?
Então eu tenho o O barra P escrito em termos de E1 é 2. Agora, se eu escrever o O barra em termos de E1 é 2, eu fico com tudo. Então, eu posso escrever aqui O barra alfa é 1 mais até aí, usar letras gregas em vão. A é 1 mais B é 2. E aí, OP, isso aqui é o OP é igual a O barra mais O barra P, que então A é 1 mais B é 2, mais esse bicho aqui. Então, moral da história, né? É X. Isso aqui, então esse vetor aqui está sendo escrito como combinação linear desses dois. O X corresponde a A mais A1U mais A12V. E o Y corresponde ao B mais A21U mais A22V. Então, como estava previsto, né, X e Y são funções do primeiro grau em U e V. Então, agora na hora que eu... Então, isso tem que ser, essa igualdade tem que acontecer porque esses caras são linearmente independentes. Então, se esse vetor se escreve como combinação linear de E1 e E2, como x é 1 mais y é 2, e também se escreve como isso é 1 mais isso é 2, então esse é igual a x, esse é igual a y. Bom, então agora pega esses caras e substitui na equação. Tá na mão, né? Tá na cara. Agora, quer dizer, quando você botar, fizer isso ao quadrado, vai aparecer termos em U ao quadrado, em V ao quadrado e o V. Isso ao quadrado, U ao quadrado, V ao quadrado. O produto XY também vai aparecer termos de segundo grau, e esses termos aqui só vão dar coisas do primeiro grau. Então eu já concluí que se o meu conjunto C é dado por uma equação do segundo grau num sistema de coordenadas, se eu mudar o sistema de coordenadas, também será dado por uma equação de segundo grau. Com um pequeno detalhe que eu acho que é relevante aqui. Esse aqui eu estou supondo que é do segundo grau mesmo. Eu estou supondo que A, B e C são diferentes de zero. Quer dizer, diferentes de zero não. Os três não podem ser nulos ao mesmo tempo. Quer dizer, algum deles é diferente de zero. Então, seria interessante verificar aqui se o A barra, o B barra, o C barra que vão sair daqui, se algum deles também vai ser diferente de zero. Então, seria bom olhar quem é aqui o cara que vem para U2, quem é o cara que vem para V2 e quem é que vem para UV. Vou apagar aquilo que já não é mais necessário, torcendo para não ter errado nada. Não preciso mais disso, né? Então, vamos ver. A gente vai ter o 2. O que vai aparecer com o 2? Tem um termo em U2 que vem daqui. Então a gente vai ter A, aliás,
vamos fazer, quer dizer, o que vem de... pegando assim, AX2. Então, AX2 vai me dar A vezes A11 ao quadrado vezes o 2. Depois, do CY2, do CY2, em termos de 2, vem A21 ao quadrado vezes o 2. Então, C A21 ao quadrado. E do BXY vem B vezes esse, mais B vezes A1, A21. Digamos que esse cara daqui é igual a barra. O que é o A barra? É o coeficiente de U2 na equação que eu vou obter do segundo grau em U e V. Daqui vai sair uma equação A barra U2 mais B barra UV mais C barra V2 mais D barra U mais E barra V mais F barra igual a zero. Então, eu estou checando quem é o A barra, quem é o B barra, quem é o C barra. Então, o A barra é esse aqui. Agora, quem é o C barra primeiro, né? O C barra, quer dizer, o termo em V2. Então, vai vir do A vezes X2 vai vir A vezes A12 ao quadrado. Do C, Y2 vai vir C A22 ao quadrado. E do B XY vai vir B A12 A22. Então, esse cara daqui vai ser o C barra. E o termo em UV vai vir aqui. Do AX2 vem 2A A1 A12, quando eu levar esse cara ao quadrado, né? Depois, quando eu levar esse cara ao quadrado, vem mais 2C A21 A22, e quando eu multiplicar esses dois aqui, vem A1 A22 o V mais A12 A21. Isso multiplicado por B. Então, se eu não errei nas contas, as expressões de A barra, B barra e C barra estão aqui. E aí, será que esses caras são não nulos? Eu tenho uma ideia para provar que eles são não nulos, que é a seguinte: a situação é perfeitamente simétrica. Né? Quer dizer, a gente podia ter partido de A barra dessa equação aqui e chegado nessa daqui. Observa que se a gente partir dessa equação, acontece o quê? Se o A, o B e o C, aliás, pelo que a gente fez aqui, ó, se o A, o B e o C forem nulos, então o A barra, o B barra e o C barra serão nulos. Porque aqui, ó, anula esse, anula esse, anula esse. Então, eu não estou provando com isso que se eles não são todos nulos, eles não são todos nulos. Mas estou provando o contrário. Se esses três forem ao mesmo tempo nulos, esses três serão ao mesmo tempo nulos.
Isso significa que, se eu fizer o contrário, vale também. Quer dizer, se esses três forem nulos, ao mesmo tempo, eu faço o trabalho ao contrário, tiro o A, o B e o C, em função desses caras com as fórmulas correspondentes, e o A, B e C serão nulos. Então, vamos dizer, observando que a situação é simétrica, quer dizer, o que eu fiz, passando da base de um sistema de coordenadas para o outro, produziu essa implicação que se A, B e C forem simultaneamente nulos, então a barra, B barra e C barra serão simultaneamente nulos. Se eu fizer de trás para frente, eu concluo que se a barra, B barra e C barra forem simultaneamente nulos, então A, B e C serão simultaneamente nulos. Como eu sei que eles não são, então esses aqui não são. Então eu concluo que se eu venho de uma equação, se eu tenho um conjunto definido de uma equação de segundo grau num sistema de coordenadas, se eu mudar o sistema de coordenadas, aí, base canônica ou não canônica, não importa, no novo sistema também vai ser, o conjunto também vai ser definido por uma equação de segundo grau mesmo. Bom, por enquanto isso só nos adianta para dizer assim, bom, uma elipse é dada no sistema de coordenadas bonitinho por uma equação de segundo grau. Então, se eu mudar o sistema de coordenadas, seja como for, ela será dada por uma equação de segundo grau. Não? Mesma coisa para hipérbole, mesma coisa para parábola. Então, mas vamos... Acho que eu vou até enunciar isso. Como uma proposição, né? Na verdade, é quase que um exercício, mas já está assim, proposição. Se C botar assim, OXY, aqui a equação de segundo grau, vamos observar em XY, né? Então foi isso que nós acabamos de demonstrar. Então nós acabamos de demonstrar em particular que em qualquer sistema de coordenadas, uma cônica será dada por uma equação de segundo grau. E aí a questão agora que se coloca é saber se, dada uma equação de segundo grau qualquer, em x e y, se aquilo corresponde a alguma cônica. Como é que a gente faz isso? Se não for formar o conjunto de eixos, a cônica vai estar muito deformada, né? Não, por enquanto, vamos dizer, por enquanto a gente não pode dizer muita coisa sobre o que a gente já, talvez a gente já possa dizer uma coisa também, né? Quer dizer, se a cônica é dada, quer dizer, na verdade, já sabe o seguinte, né? Se uma cônica é dada no sistema bonitinho lá com os eixos de simetria nos eixos coordenados, por uma equação de segundo grau, então a gente sabe que se ela tiver num sistema, mas com base canônica, não tiver com, vamos dizer, na posição melhor, em vez de estar aqui, tiver
aqui assim, nesse sistema de coordenadas, aqui ela também será dada por uma equação de segundo grau, mas na verdade a gente já sabe que em qualquer outro sistema de coordenadas ela vai ser dada por uma equação de segundo grau. Então a questão até maior seria, imagina que eu tenho uma equação de segundo grau num sistema de coordenadas que nem é de base ortonormal. Será que vai dar uma cônica? Talvez a minha observação principal, e aí vem um pouco a força dessa proposição, é o seguinte: se eu provar que toda equação do segundo grau num sistema de base ortonormal define uma cônica, automaticamente eu terei provado que em qualquer sistema uma equação de segundo grau define uma cônica. Por quê? Porque se eu pegar uma coisa que tem uma equação de segundo grau num sistema que não é de base ortonormal, quando eu mudar para o de base ortonormal, eu sei que será dado por uma equação de segundo grau. Se eu já provei que nesse sistema isso corresponde a uma cônica, então será uma cônica. Então, essa proposição aqui já nos facilita a vida. Então, vamos encarar então, a seguinte questão. Nós temos um sistema canônico, né, e temos uma equação de segundo grau. E queremos saber se isso define uma cônica. Então, digamos que nós temos uma equação assim: ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Eu vou fazer uma observação assim, simples, é a seguinte: se você fizer uma mudança de coordenadas com uma simples translação de eixos, digamos que, vamos dizer, tem um cara aqui de coordenadas xy, nesse sistema aqui. Se esse aqui é um V, então se esse ponto daqui tem coordenadas x0, y0, então é claro, né, que U é igual a x menos x0 e V é igual a y menos y0. Então, um sistema assim tem essa simplicidade. E transformar, é claro que a gente não pode esperar que em geral vai ser assim, mas imagina que esse termo daqui não exista. Eu sei manipular essa equação para fazer aparecer uma coisa vezes x menos x0 ao quadrado, mais alguma coisa vezes y menos y0 ao quadrado. Olha só, aqui ó, eu posso pegar ax2 mais dx e escrever assim: a vezes x2 mais 2 vezes d sobre 2a. Vamos aqui estou pensando assim que a é diferente de zero, c é diferente de zero, tudo lindo, né? Tem isso aqui. E agora, ó, x2 mais 2 vezes d sobre 2a x, só falta o d sobre 2a ao quadrado, né? Claro, depois eu vou ter que descontar esse cara que eu acrescentei. Da mesma forma, o cy2 mais y, se o c é diferente de zero, eu posso escrever c vezes y2 mais 2 vezes e sobre 2c, e aí falta o e sobre 2c ao quadrado. Aí eu já usei esse, sobrou o f. E aí eu ponho, vamos dizer, isso aqui é igual a d sobre 2a ao quadrado
mais E sobre 2C ao quadrado menos F. É uma manipulação muito do tipo da que a gente faz para deduzir a fórmula de equação de segundo grau, né, para simplificar a coisa. Então agora isso aqui ficou o quê? Isso aqui é A vezes x mais d sobre 2A ao quadrado mais C y mais E sobre 2C ao quadrado igual a essa coisa aqui. Vou chamar isso aqui de F bar. Ah, sim, aqui faltou um Y. Obrigado. Então agora eu posso chamar esse cara aqui de U, esse camarada aqui de V. E isso corresponde a uma mudança de coordenadas que é só uma translação. Eu mantenho, quando eu faço uma translação de eixos, eu só mudo a origem, né? Eu tenho a origem O aqui, eu mudo para a origem O barra aqui, mas eu mantenho o E1 e o E2. Então eu tenho um sistema de coordenadas que tem uma base ortonormal. Então se a equação for uma daquelas que eu conheço para sistema de base ortonormal, eu digo, isso aqui é uma cônica. Bom, então eu tenho uma equação do tipo AU2 mais CV2 igual a F bar. Isso daqui agora a gente pode escrever. Aqui eu estou supondo que A é diferente de zero e C é diferente de zero. Então, o que pode acontecer aqui nessa história, né? Isso daqui vira, eu posso escrever assim, U2 sobre F barra sobre A, mais V2 sobre F barra sobre C, igual a 1. Fiz uma manipulação simples. Agora, digamos que esses dois caras sejam positivos. Então, eles são quadrados. Então, eu chamo esse de A2, esse de B2, e digo, é uma elipse. Então, se esses dois caras... Então, aqui o que pode acontecer? Pode acontecer... desses dois caras, primeiro, vamos dizer, em relação ao F, né? O F pode ser nulo. E o sinal, aqui ó, o sinal do A e do C pode ser o mesmo. Então vamos considerar o que a gente tem agora, né? A gente chegou numa equação que é isso aí. Então, AU2 mais CV2 igual a F barra. Então, digamos que o A e C têm o mesmo sinal. Então, A e C com o mesmo sinal. Bom, se calhar desse sinal ainda ser o mesmo do F, ótimo. Mas pode ser, bom, o que pode acontecer agora? Bom, F barra igual a zero. Então eu vou ter alguma coisa que vai ser igual a zero e que nessa circunstância desses dois caras de mesmo sinal, só se o 2 e V2 forem zero. Só se U e V forem zero. Sei lá. 2U2 mais 3V2 igual a zero. Então, só se o 2 e V2 forem iguais a zero. Menos 5U2 menos 7V2 igual a zero também, só se o 2 e V2 forem iguais a zero. Então, F igual a zero, isso daqui diz que U e V tem que ser iguais a zero.
Bom, se o IV são iguais a zero, é um ponto. Isso aqui dá um ponto. Esse ponto não estava previsto, né? Mas ponto é uma cônica, porque olha só, você tem o cone, se você passar um plano pelo vértice, é uma cônica. É degenerada, mas é uma cônica. Bom, porque, na verdade, é isso. Você diz, ó, pega um cone circular reto e secciona por um plano. Se o plano passar pelo vértice, pode dar um ponto. Pode dar, inclusive, se ele vier, você tem um cone assim, aí você passa o plano aqui, aí você vem inclinando esse plano, está o plano azul, aí você vem inclinando esse plano, tem uma hora que ele pega uma geratriz do cone, e aí vai dar uma reta. E se ele passar assim, ele vai cortar em duas geratrizes, duas retas concorrentes. Então você já vê que ponto, reta e duas retas concorrentes são casos possíveis de cônica. Um ponto ainda não está tão ruim assim. Agora, bom, o que pode acontecer? F barra com o sinal de A e C. Bom, aí é isso. Esse cara será positivo, esse cara será positivo, porque esses dois têm o mesmo sinal, esses dois têm o mesmo sinal. Isso daqui você chama de A ao quadrado, esse aqui de B ao quadrado, e é uma elipse. Então, elipse. Mas ainda pode acontecer F barra com o sinal errado. Se tiver o sinal errado, vamos dizer, você vai ter uma coisa, se A e C, você pode fazer A e C positivos e o F negativo. Aí esse negócio daqui não vai dar negativo, né? Então você vai dar o conjunto vazio. O conjunto vazio pode ser uma cônica? Em princípio não, né? Para você ter um cone, não tem como um plano não cortar o cone. Mas a gente pode roubar um pouquinho ainda. Considerar que o cilindro, a gente trabalhou com ele no começo, né? O cilindro é um cone ainda aceitável, com o vértice lá no infinito. Aí, bom que pelo menos o conjunto vazio. Então vamos aceitar isso aqui também como uma cônica ainda forçada. Isso significa nos complexos que a elipse está deitada na direção dos complexos não reais, é isso? Quer dizer, no caso de você, é uma questão que eu não vou colocar aqui, mas que a gente pode, não tem como dizer que não existe, né? É pensar que essa curva que a gente está pensando em R2 podia ser em C2. E aí, quando está em C2, tem mais coisas do que a gente está... Vamos dizer, esse conjunto vazio aqui não existiria. Mas os outros casos também teriam mais coisas. Mas, como eu falei, a questão de ver a que conjunto correspondem as soluções de uma equação polinomial ou de um sistema de equações polinomiais, essa questão pode ser colocada em Rn ou em Cn. Isso, mais ou menos, corresponde a fazer geometria algébrica no caso real ou no caso complexo. Entendendo que, de qualquer maneira, assim como no estudo de equações polinomiais mais simples, você tem que ter sempre presente o caso complexo também no caso real. Faz sentido ter o caso complexo presente. Vou, por enquanto, me limitar a essa situação assim. Agora, bom, tem um outro caso que seria A e C
com sinais opostos. Claro, depois eu ainda vou ter que considerar o caso em que um dos dois seja nulo. Bom, então com sinais opostos, bom, pelo menos não tem muito problema. Tem um problema do f ser zero. F barra igual a zero. Então a gente teria uma coisa assim, isso aqui corresponderia a uma coisa do tipo, ó, alfa 2, U2 menos beta 2, V2 igual a zero. Quer dizer, esse aqui tem sinal positivo, esse tem sinal negativo. Se fosse o contrário, eu multiplicava por menos 1 e ficava assim. Isso daqui se fatora de maneira simples, ó, alfa U menos beta V vezes alfa U mais beta V igual a zero. Bom, mas se esse produto é zero, você tem alfa U menos beta V igual a zero ou alfa U mais beta V igual a zero. Isso no plano V, isso é uma reta passando pela origem, isso é outra reta passando pela origem. Até os coeficientes angulares só mudam de sinal. Então, significa que para o cara satisfazer essa equação, ou ele está nessa reta ou está nessa. Então, está na união. Então, você tem um par de retas concorrentes. Que é, justamente, o par de retas concorrentes é um caso degenerado possível. Você passa o plano pelo vértice do cone, cortando duas geratrizes. Então, esse caso daqui corresponde a par de retas concorrente. Não vai caber aqui, então vou usar esse símbolo sugestivo para dizer que elas são concorrentes. Bom, e aí não faz sentido muito eu perguntar se o F barra tem sinal de A ou de C. Simplesmente, se ele for diferente de zero, ele tem o sinal de um dos dois. Então, se você tem um caso B, F barra diferente de zero, então você vai ter uma coisa do tipo o 2 sobre F barra sobre A mais V2 sobre F barra sobre C igual a 1. E aí, digamos, a gente pode, ou esse é positivo e esse negativo, ou esse negativo e esse positivo, é só uma inversão dos eixos. Digamos que esse seja positivo e esse seja negativo, então você bota um sinal menos aqui, bota um menos aqui, isso fica positivo, e aí você vai ter uma coisa do tipo o 2 sobre A2 menos V2 sobre B2 igual a 1, ou o 2 menos o 2 sobre B2, ou V2 sobre A2 menos o 2 sobre B2 igual a 1. Nos dois casos, isso é uma hipérbole. A gente reconhece uma hipérbole. Então, nesse caso aqui você tem hipérbole. Observe que essa classificação tem uma certa lógica aqui, que é o seguinte, ó, a elipse corresponde a você ver com um plano assim, né? Quando esse plano passa por aqui, você acha um ponto. Então, o ponto é um caso degenerado de elipse. Enquanto que no caso da hipérbole, você vem com um plano assim. Quando ele passa aqui pelo vértice, você corta um par de retas. Então, um par de retas concorrentes é um caso degenerado de hipérbole. Tá? Bom, a parábola não apareceu. É porque a parábola
ela não tem x2 e y2 ao mesmo tempo. Ela precisa um dos dois só esteja no segundo grau. Então, deve vir do caso em que ou A é zero ou C é zero. Então, digamos que a gente tem aqui AX2, bom, não tem B, e eu vou supor que o C é zero. Né? Então, vou ter dx mais EY mais F igual a zero. Então, o termo B eu já estava supondo que era zero para ficar no caso simples, supus o C zero. Bom, aqui ó, a gente ajeita, né? Faz uma coisa, faz A, x2 mais 2D sobre 2A, x mais D sobre 2A ao quadrado, aí mais, isso aqui é igual a D sobre 2A ao quadrado menos F menos EY. Ah, sim, eu já tinha errado lá no outro, né? Aqui é D2, aqui é A. Da D2 sobre 4A aqui, né? No outro eu tinha já cometido esse erro, mas eu juntei tudo no F barra, então não tem problema, né? Foi um erro perdoável. Perdoável, quer dizer, que não causou danos. Perdoável, não sei. Bom, então, aqui, ó, isso aqui vai ficar U2, né? Isso aqui mesma coisa, vira um U2. Agora tem duas possibilidades, ó. Ou é zero, ou não é zero. Porque se o E não for zero, eu posso chamar isso tudo aqui de V. É uma mudança, né? Quer dizer, isso aqui eu posso, vamos dizer, isso aqui eu posso escrever. Se o E não for zero, eu posso escrever E que multiplica Y menos F sobre E mais A sobre E D sobre 2A ao quadrado, e posso chamar isso aqui de V. Tá? Então eu ficaria com uma coisa ao 2 igual a E V. E aí, bom, divido por E aqui, isso vai me dar uma parábola. Então, vamos dizer assim, esse é o caso 3, né? A é diferente de zero, parábola. Bom, mas se o E for zero, eu vou ficar com AU2 igual a alguma coisa aqui, que vou chamar de F barra. E aí isso tem, em princípio, se o F for diferente de zero, isso aqui vai dar U igual a mais ou menos raiz, não posso escrever assim. Se o F for diferente de zero, são dois números diferentes. Não são dois pontos, são duas retas paralelas, né? Você tem aqui U, V, U igual a esse, ao positivo, dá uma reta, U igual ao negativo, outra reta. Então dá um par de retas paralelas. E se o F for nulo, tem uma reta. Então aqui é igual a zero, F barra igual a zero, reta.
Bom, reta estava previsto. É justamente, você vem com o plano assim da parábola, e aí você, quando chega no vértice, você vai catar uma geratriz só. Mas o caso C é igual a zero, F bar diferente de zero, você tem par de retas paralelas. Esse não tem, só se eu recorrer de novo à forçação de barra e dizer, não, um cilindro circular reto é um cone circular reto com vértice no infinito. Aí, se eu cortar o cilindro assim, aparece um par de retas paralelas. Então, como eu quero muito que uma curva do segundo grau sempre seja uma cônica, eu vou admitir isso como um caso degenerado também. E no caso que o sinal de Einstein é simétrico do F? Mas daí é uma coisa do segundo grau, né? Você diz assim, sem nesse caso aqui, assim. Assim, realmente, se o F e o A tiverem sinais negativos, então você tem ainda, né, verdade, né? Quer dizer, aqui é igual a zero. Na verdade, aqui F diferente de zero, na verdade, aqui tem duas possibilidades, né? F barra maior que zero, quer dizer, F barra sobre A maior que zero, e tem F barra sobre A menor que zero, que é o conjunto vazio. Aí você teria o 2 igual a um cara negativo. Faltou esse caso aqui. Então, não é nada, mesmo nesse caso simplesinho, que não tem o termo em x, y, a gente viu que sempre dá uma cônica, mas incluindo os casos degenerados. Não, vamos dizer, não era preciso ter feito tudo isso para reparar, né, que quando você faz uma coisa do tipo AX mais BY mais C vezes A barra X mais B barra Y mais C barra igual a zero, isso dá uma equação de segundo grau em x e y, isso é um produto de duas equações de reta, então isso aqui vai ser satisfeito se eu tiver numa das retas, quer dizer, se isso for zero ou se isso for zero. Então, um par de retas, ou ainda posso fazer essas duas retas concorrentes, paralelas e coincidentes. Então, par de retas concorrentes, par de retas paralelas e uma reta, trivialmente dão equações de segundo grau. Não tinha como escapar mesmo. Bom, apagar o quadro aqui, né? Bom, então, até agora nós vimos que se nós tivermos uma equação de segundo grau, ax2 mais bxy mais cy2 mais bx mais ey mais f igual a zero, satisfeitas pelas coordenadas dos pontos de um certo conjunto, que isso aqui define um certo conjunto no plano com o sistema de coordenadas canônico. Então, nós queremos saber que tipo de curva, que tipo de conjunto estudar. Nós temos a conjectura de que isso seja uma cônica. Já vimos que se o B for zero, realmente dá uma cônica, incluindo casos degenerados. Agora, caso B diferente de zero. Aqui vamos explicitar B diferente de zero. Como o caso B igual a zero
claramente correspondeu a fazer a translação, né? O caso, se tiver uma cônica, digamos, deve ser uma coisa desse tipo, assim, sei lá, uma hipérbole aqui assim, né? E que a gente só vai transformar essa equação numa equação de hipérbole do tipo x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1, se a gente rodar os eixos. Talvez a primeira inclinação seja primeiro fazer a translação e depois fazer a rotação, mas nada aqui, esse B aqui atrapalha muito. Se você quebrar a cabeça, não é, eu pelo menos não consigo, olhando para isso aqui, adivinhar como é que eu faço a translação. Mas a gente pode ter um guia algébrico simples, que seria o seguinte: ó, se eu rodar esse sistema de coordenadas até aqui, de maneira que esse eixo fique paralelo a esse paralelo a esse, eu vou ter uma situação que, fazendo a translação, eu resolvo. Então, deve ser possível fazer uma rotação de maneira que esse B desapareça. Então, aqui, em vez de mudar a origem, que é o que a gente fez nos outros casos, né, que fazer U igual a X mais ou menos alguma coisa, V igual a Y mais ou menos alguma coisa, é fazer uma translação, mudar só a origem. Aqui a gente pode começar mantendo a origem, mas mudando a base, né? Mudando para uma base que seja alguma coisa do tipo cosseno teta, seno teta, menos seno teta, cosseno teta. Então, vamos pensar assim, nosso guia é: vamos procurar nova base ortonormal para nós. É tabu, por quê? Porque nós queremos chegar numa equação que seja uma daquelas que a gente conhece. E aquelas equações a gente conhece e a gente deduziu supondo que a base era ortonormal. A fórmula da distância estava valendo. Então, nova base ortonormal, de modo que o novo B, vamos dizer, que B suma, né? Esse cara daqui tem que desaparecer. Então a gente vai ser uma coisa assim, né? A gente vai fazer ε1, colocar a base aqui, tá aqui o E1, tá aqui o E2, aí a gente vai escolher uma base assim, um círculo. Vamos escolher aqui ε1, ε2, e aí, bom, ε1 vai ser uma coisa do tipo cosseno teta, seno teta, e o ε2 vai ser alguma coisa do tipo menos seno teta, cosseno teta. Então, vamos ver, quer dizer, se eu tiver o ε1 mais v ε2, esse cara aqui, ele vai ser igual... Ó, isso aqui vamos escrever assim, isso aqui é cosseno teta, é 1 mais seno teta, é 2. Esse daqui é menos seno teta, é 1 mais cosseno teta, é 2. Então, se eu tenho as coordenadas U e V, eu posso substituir o ε1 e o ε2 dados por essas expressões, e eu vou ter as coordenadas x e y, porque olha só, aqui eu vou ter U que multiplica cosseno teta é 1 mais seno teta é 2 mais V
menos seno θ é 1, mais cosseno θ é 2. Bom, então, isso aqui vai me dar U cosseno θ menos V seno θ é 1, mais U seno θ mais V cosseno θ é 2. Lembrando aqui que o θ é esse cara aqui, né? Aqui também. O θ. Então, esse cara daqui é o x, esse cara daqui é o y. Então, eu só tenho que fazer, vamos dizer, não ter medo das contas, pegar esse cara daqui e substituir na equação, pegar esse cara aqui e substituir na equação, aí ver o que isso dá em termos de U vezes V, né? O B agora, o B vai ser o coeficiente do termo U vezes V, e fazer com que ele seja zero. Qual é o θ que vai fazer esse cara ser zero? Observe que isso aqui é a matriz de mudança de base, né? Esse aqui, só por curiosidade, ó, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, UV, é isso. Isso é igual a XY. Aqui é a matriz de rotação, que é a matriz de mudança de base. Mas eu estou deliberadamente omitindo menções a matrizes e coisas assim. Então, moral da história, apagamos isso tudo aqui e agora é álgebra. Conta. Então, substituímos isso aqui. Onde tem x entra isso, onde tem y entra isso. Sei lá, vamos. A gente tem que achar o B, né? O termo e o V, mas vamos fazer a conta aqui, né? Então aqui a gente vai ter A que multiplica U cosseno θ menos V seno θ ao quadrado mais B U cosseno θ menos V seno θ U seno θ mais V cosseno θ mais C que multiplica U seno θ mais V cosseno θ ao quadrado. Essa parte daqui, claramente, né, isso aqui não vai dar nada em U2, nada em V2, nada em UV. Então eu vou esquecer, vou olhar só para esse negócio aqui. Não errei nada. Então, apago isso. E vamos ver o que isso dá. O que isso dá em termos de U2? A gente vai ter aqui A, que multiplica cosseno quadrado θ, dá um termo U2 aqui. Aí a gente tem mais B cosseno θ seno θ, e mais C seno quadrado θ, isso aqui, U2. Em termos de V2, a gente tem A seno quadrado θ, mais B, menos B, cosseno θ, seno θ, e mais C cosseno quadrado θ. Aqui é o coeficiente do V2.
Claro que esses caras nem nos interessam. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é o termo em UV. Então, o termo em UV vem daqui, né? A gente tem A, duas vezes A, cosseno θ. Seno θ com sinal menos na frente. Depois aqui a gente tem mais B, que multiplica cosseno quadrado θ, e aqui menos seno quadrado θ. Está parecendo bom, né? Porque aqui tem um seno de 2θ, aqui tem um cosseno de 2θ. E aqui a gente tem C com 2 também, né? Seno θ, cosseno θ. Isso daqui multiplica o V. Esse cara daqui que a gente quer que seja zero. Então, voltando à estratégia, a gente está girando os eixos, escolhendo uma nova base, que é dada por um ângulo θ. E se a gente mudar para essa nova base, essa é a nossa curva, vamos chamar de curva, né? Vai ser dada por uma nova equação em U e V, em que o termo em U2 está aqui, o termo em V2 está aqui, e o termo em UV está aqui. Tem mais termo em U, termo em V, termo independente, que a gente nem calculou. Mas o que a gente quer é o quê? É cair no caso anterior. A gente quer que esse cara daqui não exista. Então nós queremos θ de maneira que... vou apagar essa história então. Queremos θ ao que? Bom, então aqui a gente tem duas vezes C menos... Não, tem C menos A sendo θ, né? Seno de 2θ, né? Mais B cosseno de 2θ igual a zero. Isso aqui, ó, tem C seno de 2θ menos A seno de 2θ, então C menos A seno de 2θ mais B cosseno de 2θ. Então, a tangente de 2θ está na mão, né? Então, apago essa história toda. Tangente de 2θ, tem problema, se eu fizer, vamos ver assim, se eu fizer a tangente de 2θ, eu vou ter que dividir por C menos A, que eu não sei se é diferente de zero, mas o B é diferente de zero, né? Então é melhor dividir por B, então a gente escreve aqui A menos C seno de 2θ é igual a B cosseno de 2θ, aí divide por B e fica com A menos C sobre B é igual a cosseno de 2θ sobre seno de 2θ, que é a cotangente de 2θ. Então, a gente acha um ângulo 2θ cuja cotangente seja isso aqui. Sempre tem, né? A gente é cosseno sobre seno, assume todos os valores possíveis.
Então, como B é diferente de zero, isso aqui vai dar um número. Tem um 2θ que tem esse número como cotangente. Então, a gente acha esse 2θ, divide por 2, diz esse é o meu θ. Pronto. Então, beleza, existe. Aqui, ele não precisa, não estou para calcular, o problema de calcular vai ser de vocês. Trabalho para vocês. Faz um programa no computador que faça o seguinte: entra A, B, C, D, E e F, e aí cospe a cônica. Então, primeira coisa, teste. Se o B for 0, passa lá para a rotina com B igual a 0. Se o B for diferente de 0, tem que fazer essa mudança de eixos para o B virar 0. E depois fazer a translação para achar a cônica. E no fim, dizer, ó, isso aqui é uma elipse com o centro dado assim, 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 o eixo maior é esse, o eixo menor é esse, o A é esse, o B é esse, o C é esse, a simplicidade, não sei o que lá, e desenhar. O mínimo, alguém que programa tem que conseguir fazer. Quanto é que eu vou pagar por isso, ainda não sei, mas seja o suficiente. Ah, bom, vocês tiraram a nota péssima na segunda prova, né? Então, pronto, isso aí pode melhorar a nota da segunda prova. Né? Vamos ver, vai valer 2 pontos, 2 preciosos pontos a mais na nota da segunda prova, fazer esse programa que funcione. Tem que entrar, certo? Profissional. Eu posso chegar lá e entrar chegar com meus A, B, C, D, E e F, e eu vou saber qual é a cônica que eu fabriquei antes, ele vai ter que dizer tudo certinho. Não é só dizer uma elipse, tem que ser todas as características. Então, bom trabalho de programação, pede uma interface gráfica, assim. Vocês têm professor de computação para encher o saco deles, se for o caso, monitores, tudo. Mas, importante aqui para nós acabamos de demonstrar, então, que se você tiver um conjunto caracterizado por uma equação de segundo grau num sistema de coordenadas canônico, então esse conjunto é uma cônica, porque a gente acabou com o B, acabando com o B no caso anterior, achou uma cônica ou casos degenerados. Mais ainda, né, se for uma curva definida por uma equação de segundo grau num sistema de coordenadas qualquer, mesmo que não seja de base canônica, também é uma cônica. Por quê? Porque pela proposição anterior, a gente viu que se num sistema de coordenadas qualquer ele é dado por uma equação de segundo grau, se eu mudar para um sistema canônico, ele também será dado por uma equação de segundo grau. E aí, cai nisso. Então, isso até merece teorema. Se eu não me engano, isso foi demonstrado pelo Fermat, que é um dos pais da geometria analítica, lá nos 1600 e pouco. Então, teorema se C é definida vou botar definido porque C é o conjunto. Em algum sistema de coordenadas uma equação do segundo grau, então C é uma cônica. Vou botar aqui a ressalva, né? Possivelmente
degenerada. Cônica degenerada é aquela elipse bêbada da sarjeta. Assim, uma cônica. Tem uns casos de cônica degenerada que não aparecem aqui, mas que a gente também considera cônica degenerada, depois vão aparecer de alguma maneira. Por exemplo, uma elipse, aqui assim, aqui o centro, esse aqui é o A, esse aqui é o C. Se você andar com os focos para o centro, você obtém um círculo, um limite. Mas se você andar com os focos para os vértices aqui, você tem um segmento de reta. Então, uma elipse pode degenerar num segmento de reta. Isso é outro tipo de degeneração. Como também uma hipérbole pode degenerar num par de semi-retas, assim. Se você botar os focos indo para o vértice, também tem um par de semi-retas. Para parábola também pode degenerar, então tem umas degenerações que não aparecem aqui. Mas esse teorema já é um belo teorema. Né? Ele vai nos dizer assim, ele vai ter tem várias coisas que a gente vai conseguir deduzir com esse teorema. Por exemplo, uma coisa que não é exatamente óbvia é o seguinte: se você pegar e tiver uma cônica, aqui tem uma cônica, aí você aplicou uma transformação linear, está aqui o quadriculado, aplicou uma transformação linear, e isso virou uma outra coisa aqui assim. Será que é uma cônica? Que seja, mas repara que quando você faz uma transformação linear, você multiplica por uma matriz, né? E aí o que acontece, né? A imagem, os pontos da imagem têm as mesmas coordenadas dos pontos. Aqui você tem assim, você tem o ponto x é 1 mais y é 2, você aplica a transformação linear t, ele vira xt de E1 mais yt de E2. Supõe que a nossa transformação linear seja objetiva, quer dizer, aqui, esse cara daqui, digamos, é o ε1, esse cara daqui é o ε2. Vamos fazer mudando a orientação para dentro para ter alguma graça. Né? Mas, então, isso aqui é x ε1 mais y ε2. Agora, se x e y satisfazem uma equação de segundo grau, aqui é o mesmo x e o mesmo y, as coordenadas do novo sistema. Então, você vai ter um conjunto aqui definido por uma equação de segundo grau nesse sistema de coordenadas. Bom, o que a gente acabou de ver é uma cônica. Então, a imagem de uma cônica por uma transformação linear bijetiva é uma cônica. Mas mais, será que... Bom, eu não conseguiria imaginar, acho que todo mundo vai concordar comigo. Não dá para imaginar que uma elipse possa virar uma hipérbole. Foi uma transformação linear. Elipse não pode virar hipérbole. Então, é mais um pouco, né? Porque, primeiro, as cônicas degeneradas, ponto vira ponto. Transformação linear, reta, vira reta. Par de retas concorrentes, vira par de retas concorrentes. Transformação linear preserva o paralelismo também, né? Porque o vetor que dá a direção, isso aqui, você tem a reta dada por P0 mais TV, se você pegar aqui P1 mais TV, aqui você vai ter P de P0 mais P de TV, P de P1 mais
e você vai ter o T de V também. Se o mesmo vetor aqui da direção dessa, o mesmo vai dar direção aqui. Então leva paralelas em paralelas. Né? Conjunto vazio vai em conjunto vazio. Então os casos degenerados, certamente você leva no mesmo caso degenerado. Agora, dos casos não degenerados, elipse é a única que é limitada. Eu desenhei assim, mas se você pensar um pouco na equação, os pontos de uma elipse tomam um conjunto limitado. Você tem uma situação assim. Imagina que você tem aqui sistema de coordenadas, tem aqui uma elipse. Então, bom, você pode botar um quadrado, sei lá, um retângulo, que essa elipse está aqui dentro. Quando você fizer a transformação linear, esse gosta de virar uma coisa assim, e a sua imagem vai estar aqui dentro. Então, bom, a elipse é a única cônica não degenerada que é limitada, e quando eu aplico a transformação, vira uma curva limitada. Então, a única que pode ser é a elipse. Então, leva elipse em elipse também. E parábola e hipérbole, eu não vou fazer o detalhe, mas a ideia básica é a seguinte: a parábola tem um pedaço só, uma curva conexa, e a hipérbole tem duas partes. Não, uma transformação linear, que é uma coisa contínua, não pode partir uma parábola em dois pedaços, então não pode virar uma hipérbole. E também a hipérbole não poderia virar parábola, porque senão a inversa, que também é uma transformação linear objetiva, transformaria a parábola em hipérbole. Então a transformação linear não degenerada, ela transforma cônicas em cônicas, e cônica de uma certa espécie em cônica da mesma espécie. Já quando é um caso degenerado, quer dizer, você pega o plano, transformar num plano não tem graça, mas transforma numa reta, não é difícil ver. Por exemplo, pensa na projeção, né? Se você tiver uma elipse assim, projetar tudo aqui no eixo do X, ela vira um segmento de reta. Então, uma elipse, no caso degenerado, ela vai virar um segmento de reta. Bom, pensando no caso de retas, retas viram retas a menos assim, ó, se for uma reta perpendicular, você pode pegar uma reta aqui e levar num ponto só. Então, reta pode virar ponto. Par de retas paralelas também pode virar dois pontos. Então, par de retas ou vira uma reta, se for retas concorrentes, não tem como virar ponto, vira uma reta. Par de retas paralelas pode virar um ponto, ou aliás, dois pontos ou uma reta. As coisas assim. Mas, pensando agora, hipérbole. Olha só, hipérbole, assim, é o caso mais legal, vamos dizer assim, imagina que você projete ela aqui, ela vira um par de semirretas. Então, um par de semirretas com a mesma reta suporte, uma para um lado, outra para o outro, é uma hipérbole degenerada de alguma maneira. Mas a hipérbole também, se você fizer projetar assim, ela vira uma reta. Tem também a possibilidade, né, que a hipérbole, eu não destaquei muito, mas a hipérbole tem uma assíntota, né? Quer dizer, se você pegar aqui, ó, fizer x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, isso daqui vai dar y2 sobre B2 é igual a 1 mais x2 sobre A2, então y igual a mais ou menos b raiz de 1 mais x2 sobre A2. Isso dá
Isso aqui vai dar uma coisa assim, tem a seguinte observação: o que acontece quando x vai para infinito? Ou, sei lá, pensando assim, você pode também escrever isso aqui, y igual a mais ou menos b raiz de que é igual a isso aqui, ó, é quase, para x grande, isso aqui é quase x. Esse é quase y igual a mais ou menos b sobre a x. Quer dizer, para x grande, ele encosta nessa reta aqui, ó, que é y igual a b sobre a x, e para aqui é y igual a menos b sobre a x. São as assíntotas. Se você traçar essa curva aqui, ela vai dar uma coisa assim, só que quando x é grande, ela tende para essa reta aqui. Você pode... Aliás, essas curvas é fácil de ver na cone. É o seguinte: você tem o cone aqui, aí você cortou por um plano, deu a hipérbole. Bota esse plano aqui bem na nossa frente, sim, você vai ver a hipérbole assim. Os dois, esse é o plano da hipérbole. Tem um plano paralelo aqui passando por esse vértice. Esse plano corta o cone em duas retas concorrentes, que são, se você olhar de frente, são essas duas retas aqui. A hipérbole não intercepta, mas chega lá perto dela. Então a hipérbole tem duas assíntotas. Isso faz o seguinte: imagina você tem uma hipérbole assim. Você pode fazer uma transformação linear, por exemplo, que projeta essa hipérbole nessa reta aqui. Projeta segundo essa, tira paralelas a essa, nessa aqui. O que vai acontecer? Você vai ficar com a reta toda menos esse ponto. Os pontos aqui, ó, vão todos se projetando aqui assim, todo mundo se projeta, só que esse daqui não tem ninguém, esse cá também tem. Então você pode também, a hipérbole, se você fizer uma transformação linear degenerada, pode transformar a hipérbole em uma reta menos um ponto. Caso menos evidente, né? E a parábola não acontece isso, né? Porque y igual a x2 não dá para limitar, mas a parábola pode acontecer, ela virar uma reta, mas se ela estiver meio tortinha assim, ela pode se projetar numa semi-reta. Então, a imagem da parábola para uma transformação linear, e a imagem tem dimensão 1, pode ser uma reta e pode também ser uma semi-reta, com a extremidade. Coisas assim muito úteis são o seguinte: olha, qualquer elipse, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, pode vir de uma coisa do tipo 2 mais V2 igual a 1. Você faz a transformação linear, que faz U igual a x sobre A, V igual a y sobre B, e aí a curva aqui no sistema de coordenadas UV tem essa equação, no outro terá essa equação. Ou pensando a imagem pela transformação linear desse círculo, será essa elipse, que é só uma mudança de escala nos eixos. Então, de certa forma, o círculo unitário
é uma espécie de elipse padrão. Qualquer elipse você obtém do círculo unitário. Aí o círculo unitário se parametriza por cosseno θ. Seno θ, então a elipse vai se parametrizar por A cosseno θ, B seno θ. Os pontos dessa forma, com θ variando, vão satisfazer essa equação. A hipérbole também, se você tiver x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, bom, você sempre pode escrever isso assim, ó, x sobre A mais y sobre B vezes x sobre A menos y sobre B igual a 1, quadrado desse menos quadrado desse, chamar esse aqui de U, esse daqui de V, e aí ficar com UV igual a 1. Ou, se você preferir fazer a outra mudança, né, fazer partir de U2 menos V2 igual a 1, você também pode fazer U igual a X sobre A, e V igual a Y sobre B, e aí ficar com U2 menos V2 igual a 1. E essa daqui é mais simples do ponto de vista algébrico. UV igual a 1, você tem U, V, é a Y igual a 1 sobre X. Né? A função V igual a 1 sobre U. Então, essa aqui é uma hipérbole padrão também. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente quer entender alguma coisa sobre elipse ou sobre hipérbole e é algo que não muda por transformações lineares, sei lá, tangência, coisas assim. Alguma coisa, se você fizer uma transformação linear, aquela propriedade, a essência não muda. Então, em vez de pegar uma equação geral de elipse e tentar provar para qualquer elipse, você prova para o círculo. E depois você passa para a elipse. Mesma coisa, em vez de fazer para uma hipérbole qualquer, você faz para uma hipérbole assim e passa para uma hipérbole geral. Então, então tem duas coisas um pouquinho mais pesadas, mais surpreendentes, vamos dizer, ou menos evidentes, que a gente pode já demonstrar, são as seguintes. Primeiro, a vista em perspectiva de uma cônica. O que é a vista em perspectiva de uma cônica? Você bota uma cônica, sei lá, digamos, uma parábola, sei lá, onde que seja uma parábola, aqui no quadro, bota um ponto de vista em algum lugar, um plano que não precisa ser paralelo ao quadro, e aí olha essa parábola e vê o que aparece nesse plano. Ou seja, você pega essa parábola, usa como diretriz, pega um vértice fora do plano da parábola, da cônica em geral, constrói o cone ligando esse ponto a todos os pontos da cônica, vamos dar um cone, que não é mais circular, não é mais reto, e corta por um plano. Então, questão, imagina isso, você tem um plano aqui no chão, desenha uma cônica nesse plano, pega um ponto fora desse plano, não tem que estar assim, alinhado com o centro da cônica, nada, com o eixo, nada, ponto qualquer, aí liga os pontos da cônica a esse ponto, você tem um cone. Agora corta esse bicho por um plano. O que dá? Resposta que nós já conseguimos fazer. Dá uma cônica, eventualmente faltando no máximo 2 pontos. O faltando 2 pontos, você pode perceber pelo seguinte, pensa um caso simples assim, né? Pensa que você tem esse cone aqui, aí cortou por um plano, produziu essa hipérbole. Essa hipérbole, ela tem pontos em todas as geratrizes desse cone, exceto
vamos dizer, esse plano aqui passou aqui assim, e aí o plano paralelo a esse, passando pelo verso, está aqui. Ele corta aqui em duas geratrizes, e essas duas geratrizes não tem pontos na hipérbole. Então, se eu ligar esse verso aos pontos da hipérbole, eu vou recuperar o meu cone, com exceção dessas duas geratrizes. Legal. Cara, assim. Vou voltar à questão. Eu quero saber, por exemplo, eu peguei uma hipérbole, desenhei uma hipérbole no chão, peguei um ponto fora do chão, liguei os pontos da hipérbole a esse ponto, produzi um cone esquisito a partir da hipérbole. Aí corto esse cone por um plano. Aí eu digo que dá uma cônica. Você dá uma cônica, eu acredito, mas eu digo, não é uma cônica. Pode ser uma cônica, mas pode faltar um ponto ou pode faltar 2 pontos. Então vou só explicar por que pode faltar 2 pontos. Imagina que eu não peguei a minha hipérbole do nada. Eu tinha um cone circular reto, bonitinho, e aí cortei por um plano. Produzi uma hipérbole. Observa que essa hipérbole, qualquer geratriz, quando você faz a hipérbole, você vem por um plano assim. Então, ele vai cortando as geratrizes do cone e dando pontos da hipérbole. Só que tem duas geratrizes, se você pegar o plano paralelo ao plano da hipérbole, que passa aqui pelo vértice, esse plano é paralelo ao plano da hipérbole. Então, nenhum ponto desse plano pode estar na hipérbole. Só que ele corta esse plano em duas geratrizes. Então, essas duas geratrizes não têm ponto na hipérbole. As outras têm. Então, imagina agora que eu pego essa hipérbole, ligo os pontos da hipérbole ao vértice. Eu recupero todas as geratrizes que têm algum ponto na hipérbole. Então, eu recupero todas menos 2. Então, esse cone que eu produzo a partir da hipérbole é igualzinho ao meu cone original, mas faltam 2 geratrizes. Quando eu cortar ele por um plano, digamos que eu corto por um plano e dê uma elipse, vai faltar 2 pontos. E, aliás, legal, hein? Acabei de observar o seguinte, imagina que eu tenho essa hipérbole aqui, olho com esse ponto de vista e boto o meu quadro aqui assim. Eu olho para essa hipérbole desse ponto de vista, olhando para frente, com o meu olho para frente e para trás, eu vou ver uma elipse menos 2 pontos. Eu vou ver uma coisa assim. Isso aqui é um ramo da hipérbole, isso aqui é o outro ramo da hipérbole. Então, é possível você olhar para uma hipérbole e ver uma elipse. Então, isso nós vamos provar usando as coisas que a gente viu até agora. Outra coisa que nós podemos provar também é a questão seguinte, quantos pontos define uma cônica? Então, por 2 pontos passa uma reta, por 3 passa um círculo, por 5 pontos passa uma única cônica. Quer dizer, a menos que eles sejam alinhados, assim, coisas esquisitas. E realmente, 2 cônicas, sei lá, se você interceptar 2 cônicas não degeneradas, o máximo que elas podem ter em comum são 4 pontos. Esse é outro resultado que a gente vai poder provar agora. Então, são resultados assim que, aparentemente, não deve sair muito fácil usando coisas básicas de geometria. São nossas próximas atrações.